16 e 17. Podcast Cia da Abelha no ar, Pod Mel. Gente, manda brasa. Oi, boa tarde. Está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te levar à superprodução e ao faturamento, superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago Oliveira. E eu sou o professor Armindo. No episódio de hoje, a gente vai falar de um tema que está gerando muita confusão. Apiário é um cativeiro? O leigo vai achar que o apicultor cria abelha em cativeiro. E o apicultor vai achar um absurdo essa ideia de que o apiário é um cativeiro. Mas tem uma certa lógica nesse pensamento do leigo? Porque se a gente cria porco, o porco está em cativeiro. Se eu vou criar peixe, o peixe está em cativeiro. Se eu crio gado, normalmente o gado está confinado, cativeiro também. E a abelha? Quem cria abelha? Onde que é o cativeiro? Tem uma certa lógica nesse pensamento, no senso comum, né? Tem lógica? Tem. Mas agora assim, nem Mas tudo... será que tem? É. Mas será que tem mesmo? O que é cativeiro, né? Mas o que é cativeiro? As perguntas aí são boas, né? A gente pensar ali, você cria o porco, o porco tá em cativeiro. Olha o frango. Olha o frango. Nem sei o cativeiro não, mas olha o frango de granja, quando você cria. O que é o sabor do frango de granja? Aquele frango que fica dentro, preso, confinado, não se movimenta. E olha o frango caipira, que é criado solto. Até o sabor é diferente, né? Então cria-se todo um preconceito em cima dessa questão. Mas isso aí, professor, eu vou falar pro pessoal primeiro de onde foi que surgiu esse tema. Uma vez eu estava acompanhando o Instagram da Cia da Abelha e chegou um direct pra gente de uma aluna de veterinária, do curso de veterinária. E ela falou, eu posso mandar umas perguntas aqui pra faculdade, não sei o quê. Eu falei, não, pode mandar sim. E ela mandou uma lista de perguntas lá para o pessoal da Cia da Abelha responder, o pessoal do suporte responder. E a primeira pergunta era, qual a diferença do mel das abelhas criadas em cativeiro e das abelhas da natureza? Isso de uma aluna de qual curso? De veterinária. Isso é brincadeira, né? Mas aí eu fiquei pensando, foi a primeira vez que eu vi essa expressão abelha criada em cativeiro. Até então eu nunca tinha ouvido falar na expressão. Gente, abelha em cativeiro, que coisa interessante. Aí eu fui pensar, será se a abelha criada em apiário está em cativeiro mesmo, professor? O que o professor acha disso aí? Pois é, de onde que surgiu tudo isso? Quando eu vejo uma aluna de veterinária trazer uma pergunta dessa, eu vejo que a ideologia está dominando todo o ambiente acadêmico de uma forma assim avassaladora, né? A gente que está aí já na apicultura há quase 40 anos e que está junto ao meio acadêmico, também nesses quase 40 anos, junto ali com o pessoal da UFV, pessoal da USP Ribeirão Preto, pessoal da UFMG, pessoal da Federal da Bahia, pessoal da UNB, né? Eu falo até muito, uma geração de pesquisadores que vem trabalhando aí todo o conhecimento apícola nesses últimos 40 anos, que eu falo que geração igual não vai existir mais. O que a gente podia esperar em termos de conhecimento da abelha africanizada, essa geração construiu. Nunca se usou nesses 30 anos, esse termo de cativeiro tem uns 10 anos, vou te dizer aonde que ele começou mesmo. Mas nos 30 anos anteriores nunca se usou essa palavra. Nem com a abelha e nem com animal nenhum. Nem com animal nenhum. A gente aqui não é menina, a gente não tem 15, 20 anos, tá todo mundo aqui na casa de 40, 45 anos. A gente era moleque, que bom, né? Tá todo mundo com cara de menino. Olha que maravilha, pessoal. Nós estamos todo mundo aqui 40, 45 com cara de menino. Não precisa falar isso. A gente lê com cara de menininha, não é? Igual a Janaína, não é, gente? Nós duas também. As duas lindas, maravilhosas. Mas enfim, não havia isso, gente. Verdade. Que papo furado é esse de animal em cativeiro? Isso surgiu a partir de um filme. E que foi um filme de abelha. Aquele filme da Disney, onde coloca o apicultor escravizando a abelha. Ali surgiu a primeira ideia da abelha sendo escravizada. Que foi onde começou a nascer, e a gente tem que bater e não tem jeito, que foi onde começou a nascer o veganismo. O veganismo começou a nascer ali. Dali para poder levar para o porco, para o boi, para o peixe, para todos os animais, foi um pulo. Foi um pulo. Aquele filme ali já passa uma ideia completamente errada do que o apicultor trabalha com a abelha. Ali coloca o apicultor como um tirano que escraviza a abelha, que deixa a abelha presa na colmeia, que deixa a abelha reclusa,
que saqueia todo o mel dela. Então ali começou ali um trabalho desse. E aí a gente vê a que ponto que chegou esse tipo de ideologia, porque isso é ideologia, isso não é ciência não. Isso é ideologia. Não existe publicação científica que referende a ideia do veganismo e a ideia da escravização de animais. Não existe. Ideologia. Não há publicação científica que referende, então, a ideologia. Agora, quando a gente vê a ideologia chegando nas escolas de nível de faculdade, nas escolas de nível superior, de uma aluna de veterinária, perguntar uma coisa dessa, qual a diferença do apicultor que escraviza, da abelha escrava, da abelha solta na natureza? Tem diferença a abelha? A abelha que está na colmeia, a abelha que está no cupim? A abelha que está na colmeia, a abelha que está na árvore? O porco que está preso, ele vai ao abate. A gente come abelha? Boa diferença. O porco a gente come. O peixe a gente come. O boi a gente come. E nada de errado com isso, né? Faz parte. Nada de errado, isso faz parte. É a finalidade daquela produção. É normal. A finalidade da produção é o abate. O ser humano, a natureza dotou o ser humano de 2 caninos no nosso processo evolutivo, por quê? Porque faz parte do DNA do ser humano a caça. Sim. Então, o comer o boi, o comer o porco, o comer o peixe, não tem nada de errado nisso. Nada de errado nisso. Agora, no caso da abelha, a gente come a abelha? Não. Não, a gente come o mel da abelha. O mel não faz parte do corpo da abelha. O mel ele é um produto oriundo do néctar da flor, adicionado de enzima do suco estomacal da abelha. Acabou. Ninguém está ali comendo a abelha. É o produto. É o produto. Então, até que ponto a gente escraviza a abelha a ponto de mandar a abelha ao abatedouro? A abelha vai ao abatedouro? Depende. Mas será que vai? Será que a gente mata a abelha? Dependendo de como for feito o processo, aí é um ponto. A gente vai falar disso, vai falar. A gente chegou nisso aí, de método, né, Mas gente? antes de chegar nesse ponto, vamos lá. A questão do apiário e da natureza. Qual que é a diferença do apiário? Quais são as condições que a abelha tem no apiário? E quais as condições que a abelha tem na natureza? Quando o ser humano começou a criar a abelha, isso lá com os egípcios, é dado aos egípcios o pioneirismo na apicultura, o pioneirismo na criação de abelha, embora você pegue ali os sumérios, já criavam abelha, os mesopotâmicos já criavam abelha. Então, muito antes dos egípcios, já havia criação de abelhas. Todos gostam do mel. Todos adoram o mel. Mas o tem mel muitos ele faz registros. parte da vida do homem. Tem muitos registros egípcios, né? Tem registros. Sim, muitos registros. São os que primeiro registraram e escreveram os métodos de trabalho. Sim. Então, a metodologia de trabalho, realmente, os egípcios foram os primeiros. Mas a criação já havia antes. E criação racional. Eles usavam colmeia de madeira? Não. Não. A colmeia surgiu quando, Thiagão? Colmeia de madeira? Não lembro. Quem que foi o professor que desenvolveu uma tal de colmeia Langstroth? Não, tem o Langstroth, mas não foi ele a primeira madeira, não foi dele não. Teve outros projetos antes dele. Mas só a dele foi a atual, né? A dele foi a que mais deu certo. Foi do século XIX. Mas antes dele outros tentaram. Que não foram adiante os projetos. Primeiro foi barro. Isso. Depois foram os colmos, aqueles de palha. Isso. Então não era caixa de madeira. Era colmo de barro. Barro. E o colmo de barro, ele simulava qual estrutura que existe na natureza? Cupim. Inclusive o formato era o mesmo. E o cupim, ele tem um formato o quê? Um formato piramidal. Vou pedir pro Felipe, na hora de editar, colocar pra gente a imagem do cupim lá. Daquele colmozinho de barro antigamente. Formato piramidal. Quando você pega a apicultura que era praticada no período da Idade Média, a apicultura praticada na Idade Média, eles faziam os colmos de quê? De corda, de seda, de tecido, sisal, trançava. Mas era o mesmo formato de um cupim. De cupim. O que foi a evolução de todos esses modelos simulando estruturas da natureza que chegou à colmeia de madeira que nós temos hoje? Estruturas similares ao cupim. Professor, mas uma colmeia de madeira não tem um formato de um cupim? Não, ela não tem um formato de um cupim. Mas a maneira como a abelha constrói o favo dentro da colmeia é uma estrutura piramidal similar a um cupim. Então, qual a diferença de uma abelha no cupim e uma abelha na colmeia de madeira? Nenhuma. Para não dizer que não existe diferença, a abelha que está no cupim, você não consegue retirar o favo, olhar e voltar o favo para o cupim.
Porque a abelha construiu a estrutura do favo aonde? Na parede do cupim. O que o Lorenzo Langstroth ele evoluiu na colmeia? A estrutura da colmeia com quadros móveis. Isso foi a grande evolução. De você ter os meios de levantar o favo e conferir a estrutura dela para ver como é que estava, se estava tudo ok, se estava dentro do contento do desenvolvimento da colônia. Mas a estrutura biológica, nenhuma diferença. Isso deu uma possibilidade de se extrair o mel sem danificar e sem matar a abelha, né? Sem danificar e sem matar a abelha. E ainda no mesmo século XIX, na época do Lorenzo Langstroth, eles desenvolveram ainda a centrífuga para poder extrair o mel do favo. E o favo, que é a unidade de estrutura construída pela abelha, aquela estrutura também não é danificada. Eu vejo mais ainda com relação à apiária, a construção das caixas, as colmeias, que padroniza, né? Você tem todo um padrão para ser seguido e isso facilita o nosso trabalho, facilita controle, facilita localização, né? É verdade. E muitas vezes padroniza realmente o apiário. E muitas vezes o pessoal vê a colmeia e pensa que a colmeia está muito relacionada a uma gaiola. Parece que você tirou do cupim e colocou na colmeia, parece que você está tirando da natureza e colocando na prisão, numa gaiola. Você está pegando um passarinho e colocando dentro da gaiola. Será que não é esse o senso comum? O pessoal fala ali que tá em você cativeiro. está escravizando o passarinho. O passarinho nasceu para voar. Sabiá não nasceu para cantar dentro da gaiola. Rouxinol não nasceu para cantar dentro da gaiola, nem canta. Canta e a triste. abelha? Canta triste. A turma não está sabendo. Por que é que a gente atrasou a chegada do podcast hoje? Às 4h10. Por que, professor? Porque eu tô desde as 9 horas da manhã no apiário Meia Ponte, fazendo a troca de favo velho da colmeia. Primeiro dia do manejo pré-safra. Primeiro dia do manejo pré-safra. Foram 4 horas de trabalho ininterrupto de apiário. Fora 1 hora para poder ir, providenciar, arrumar, e a 1 hora para chegar, almoçar quase 3 horas da tarde, para poder estar correndo e estar aqui às 4 para fazer o podcast. E por que a gente troca favo velho, Thiago? Por questão para que a abelha tenha um conforto biológico para que ela se desenvolva e possa produzir mais. Se eu não troco o favo velho da colmeia, a abelha fica na colmeia? De jeito nenhum. Um animal escravo foge? Não tem como, né? O porco foge? Não tem jeito. O peixe foge do lago? Não tem jeito. O cavalo foge do... Como é que chama o espaço do cavalo? O Pedro quer saber responder. Estábulo do cavalo. Na baia. A galinha, ela foge lá da granja. Da granja? Não tem jeito. Fuga das Galinhas, outro filme. O bicho ele é criado para o abate. Essas fugas só acontecem se tiver algum catástrofe, algum acidente. E a abelha? E a abelha? Se você não der as condições para ela, o que acontece? O Thiago usou a palavra certa, gente. Por que a gente troca o favo da colmeia? Para dar o conforto biológico para a abelha dizer assim, isso aqui é um paraíso. Mas o que acontece para trocar o favo? As pessoas ficam, para que trocar o favo? Porque a pergunta da gente é ótima. Por que você troca o favo da abelha? A turma deve estar perguntando ali. Pessoal que já é aluno da Cia da Abelha, pessoal que já acompanha nossos treinamentos, já sabe, mas de repente você está chegando agora aqui no nosso pó de mel e não sabe por que é que a gente troca o favo. A abelha, quando a rainha bota um filhote lá na estrutura do alvéolo, a estrutura hexagonal do alvéolo, aquela estruturinha hexagonal, a estrutura hexagonal, que é o símbolo da nossa escola de apicultura, quando a rainha bota a estrutura, bota o ovinho ali no fundo, nasce a larva. Sim. Aquela larva ela vai crescer e vai crescer o espaço que ela tem disponível dentro do alvéolo para poder se tornar uma abelha. Quando ela sai? Quando ela nasce daquele favo, ela já nasce na forma de uma abelha o quê? Uma abelha pronta para o trabalho. Adulto. Enquanto ela está no alvéolo, ela é o quê? Ela é uma lagarta. Sim. Ela é uma lagarta. Ela entra naquele período da cria madura, que vai virar ali o casulo da borboleta, a lagarta vai virar um inseto. A abelha nasce já um inseto adulto pronto para o trabalho. Na hora que nasce aquele inseto, a abelha faxineira da colmeia, que é uma outra classe de abelha, vem até aquele alvéolo e faz a limpeza do alvéolo. Ela recolhe toda a sujidade com a língua e com as patas, remove aquela sujidade e joga para fora da colmeia. Depois ela volta naquele alvéolo e deposita uma microcamada de própolis. Própolis não mata bactéria, fungo, levedura? Isso. A abelha não sabe que existe bactéria. Biologicamente ela não tem noção que existe bactéria. Mas ela sabe
que ali existe uma sujidade que ela não consegue perceber sensorialmente. Quase uma esterilização do ambiente. Exatamente. Para você ter uma ideia, gente, quando ela deposita aquela microcamada de própolis, a contagem bacteriana no fundo do alvéolo é a mesma contagem bacteriana de uma panela de arroz que acabou de sair do cozimento. Nossa. É praticamente estéril. Aquele alvéolo está pronto para a rainha chegar e botar de novo um ovo. Só que isso foi com uma abelha. Agora imagina, cada abelha que a rainha bota, uma camada de própolis. Camada após camada, após camada, após camada. A própolis não é escura? Então o alvéolo vai escurecendo e a parede do alvéolo vai engrossando. Diminui o espaço para crescer. Diminuindo. E o espaço diminuindo. E a rainha encontra dificuldade para poder penetrar o abdômen e botar mais um ovo. Até que chega um momento que o favo fica inutilizado. E aquela colmeia enfraquece. Enfraquece. Eu tive lá hoje 4 colmeias do apiário Meia Ponte que os favos a rainha estava botando no sobreninho, gente. Nossa. 4 colmeias no ninho, Thiago, que as abelhas já tinham abandonado o ninho, a rainha só estava botando no sobreninho, porque o favo já estava inútil. Tivesse atrasado mais 15 dias. Mas se não tivesse colocado o sobreninho nela, ela já teria enxameado. Porque já teria perdido o conforto biológico. Não tinha mais espaço para ela ali. Então não estava confortável para ela. Nós removemos ali de 30 colmeias. E o enxame que a gente resgatou como aspirador. O aspirador tá lá, ó, crescendo. Que maravilha. Já botamos uma carga hoje, foi de 4 litros de xarope nele. O enxame tá, Caramba. ó, rainha botando, meu amigo, ó, forte. É enxame que vai dar 90 quilos de mel no final do ano. Top. Ele já está reconstruindo o favo sem ter colocado o alimento. Colocamos hoje. Olha só. Então, Só fazendo um parênteses aqui, professor. Sim. O enxame coletado esse ano pode fazer uma super produção ainda esse ano. Esse ano. Olha que bacana. Ó. Dependendo do manejo. Porque como a gente já tem o domínio do manejo, É. então a gente já chegou, não teve troca de favo velho, porque a gente resgatou o enxame agora. Aham. Mas a carga de alimentação Já é. e a rainha é boa. Um conjunto Quando a de gente fatores. resgatou, já tinha 5 favos de filhote tomado, né? Esse é um ponto que eu também gostaria de tocar com vocês com relação à diferença entre apiário e natureza e o porquê que o apiário não é um cativeiro. Por exemplo, quando a gente sabe que existem muitas pessoas que extraem, que são os extrativistas, que retiram o mel direto da natureza. Cupinzeiro, cu de pau, debaixo do chão, onde a abelha achar que ela deve se instalar. Quando a pessoa vai retirar esse mel no sistema de extrativismo, ele não preocupa, porque não tem favo construído, né? Então vai pegando os pedaços ali. Quem já participou de algum resgate, não tem essa construção padronizada. É verdade. Aí então a pessoa não seleciona onde tem cria, não seleciona o que é mel, não seleciona o que é pólen, coloca tudo dentro de um balde, o que ele acha que serve, amassa, coa e põe numa garrafa. O resto que ficou... Não preocupa. Fica pedaço com ninho, com Sim. cria, com ovo. Então, não tem essa devolução. Quando o apicultor responsável vai fazer um resgate no cupizeiro, porque o apicultor vai fazer resgate em telhado, em árvore, ele recolhe todo aquele material da abelha, os favos que tem cria, que tem a rainha, pega tudo, coloca na colmeia e dá um outro lugar para ela habitar, não é isso? Sem dúvida. No caso, por exemplo, o extrativista. O pessoal fala assim, professor, mas você fica batendo, você fica dando porrada no extrativista. É claro que eu dou porrada no extrativista. Sim. Porque é como você falou, gente, o extrativista, não é, Thiago? Ele estoura o copinho. Ele chega ali, ele muitas vezes não tem nem noção do que é. Ele não sabe identificar, separar o que é cria madura de mel maduro. Tá tudo com a tampinha de cera. Tudo alveolado. Tudo alveolado. Então tá tudo ali. Para ele é uma coisa só. Então ele corta tudo e enfia dentro do balde. Não, mel maduro, na hora que ele né? vai espremer o mel, ele espreme cria madura, ele espreme cria de larva, ele faz uma sopa. Ele pega a abelha viva, ele não tá nem aí pra abelha viva, se a abelha viva for junto, ele mata a abelha. Tem vezes que ele enfia fogo. E eu tava pensando nisso. Eu não conheço algum extrativista que tenha comprado fumigador, que tenha comprado macacão. Eu também não. Que tenha seguido todas as orientações de segurança. O que é que ele faz então? Ele pega fogo de qualquer jeito, pega palha, pega pano, põe fogo de qualquer jeito. Tem que ser à noite, tem que ser rápido.
tem que fazer, ele não se preocupa com alimentar a abelha depois que ele faz o extrativismo, ele não se preocupa em manter as crias, não se preocupa em manter os alvéolos. Em segurar a rainha na colmeia. Não preocupa com nada disso. Uma coisa interessante, não sei se vocês já viram, mas assim, eu já em contato com algumas outras pessoas que fazem esse extrativismo de forma mais... nos meleiros amadora. mesmo. Faz o fogo com esterco. Coloca cocô de vaca. Queima o cocô. Falei, gente, mas assim, é contaminante o negócio. Você já comeu mel com gosto de cocô de vaca? Não tive essa experiência. Eu também nunca comi cocô de vaca. Tenho Aí essa agora experiência. não, professor, será que o professor já comeu cocô de vaca? Não, mas o cheiro do estrume de vaca. Você comeu um mel que na hora que você põe na boca, ele tem um gosto do cheiro do estrume da vaca. Agora eu falei direito. Porque senão o pessoal vai achar que o professor tá consumindo cocô de vaca. Não, pessoal. Não sou tão vegano assim, né, Thiago? Também não é assim, né, pô? Então, pessoal, mas é impressionante, gente. Eu já comi um mel que o sabor dele tinha o cheiro do estrume da vaca. Tá vendo? Aí, assim, tem-se a ideia de que esse mel, ele é natural. Que esse mel, ele é mais puro, vem da natureza, vem até com o barro no pote. E os 4 colarinhos de espuma na boca da garrafa? Nossa. De sujidade. Não, esse aqui que é puro. Tinha um lá em Minas, já contei essa história aqui no Pó de Mel, inclusive nas lives, que o cara saia no caiu, ó o mel. Ele colocava um rótulo lá com fita crepe, escrevia a caneta, mel espuminha. Nossa. Aí ele colava na garrafa e saía vendendo R$15 o litro. Na época era o equivalente a R$15 o litro. E aí falando, essa espuma aqui é o quê? Não, essa espuma aqui é a qualidade. É a qualidade. Ali tá exprimido tudo. Tá mel, tá cria madura, cria de lava, filhote, cria nova, pólen junto, tá tudo misturado. Abelha viva que ele espremeu junto. Ali ele fez um guisado e botou ali dentro. A espuminha é a qualidade. Eu acho que esse movimento que está sendo iniciado, não iniciado agora, mas está sendo mais visualizado agora, né? Através de cursos, de conhecimento das pessoas voltando pro natural, pro saudável. Porque esse movimento, até da nutrição que está tendo no Brasil, de voltar pro saudável, pro orgânico, pro saudável, está ajudando nesse movimento de procurar a produção de mel. Sim. Né? E eu acho que essa especialização vai fazer com que os apicultores surjam, porque existem de muitos anos apicultores de verdade. Mas a produção, além de ser pequena, não é tão divulgado. Ô, Jandir, inclusive, é até interessante porque o consumidor, nessa dele achar que o mel que está dentro da garrafa de caninha 51, né, Thiago? Com sabugão de milho, com colarinho de espuma, que o extrativista arrebentou a abelha lá no copinho, enfiou fogo nela, colocou cocô de vaca, meteu fogo na abelha mesmo, muitos matam mesmo para poder extrair o mel. Aquele mel que a pessoa está comprando ali naquela garrafa, normalmente é em feira. E é importante. Ah, professor, mas eu sou feirante, eu vou vender mais na feira. Beleza, amigão. Aqui em Goiânia, por exemplo, a gente tem a Feira do Sol, Feira da Lua, que o pessoal da AP Goiás, da Associação Apícola do Estado de Goiás, vende mel. O pessoal é apicultor, embala na embalagem correta, cuida da abelha com carinho, dá o conforto biológico, produz com qualidade, vende no preço honesto. O pessoal coloca ali as bancas. Mas aí quando você vai do outro lado da feira, tá lá o cara que chega com um saco de linho, cheio de garrafa vazia. O mel, ele chega dentro de uma lata. O mel já espremido, que ele espremeu. Aí ele chega, coloca um tijolo, ele apoia a lata, pega uma caneca de alumínio imunda, pega o mel dentro da lata, olha o mel! Em plena Feira da Lua, Feira do Sol. Caramba. Eu vi. Nossa. E o pessoal do outro lado da feira da AP Goiás vendendo mel limpo, bonito, na embalagem, com qualidade. Qual que estava vendendo mais? Qual que vendeu mais rápido, né? O que vendeu mais rápido é o que estava na lata. Tá doido. E aí ele tirava a garrafa, colocava um funil, pegava aquele mel com a mesma caneca de alumínio imunda e enchia a garrafa. Tinha favo lá dentro. Não era favo, ele pegou um favo e enfiou lá dentro. Eu comprei esse mel para ver o sabor. Ele estava vendendo a R$12 o litro. R$12 o litro. Quando eu experimentei o mel, gosto de rapadura pura. Um produto legitimamente falsificado. Mas como tinha o favo e era o mel, dito como mel selvagem, mel da natureza, então ele estava sendo vendido rapidamente.
O consumidor que compra um mel desse, e vai para cada um que está assistindo, se você é consumidor, apicultor ele vai concordar com o que eu vou falar. Consumidor ele vai ficar meio, e é para ficar mesmo. Você consumidor que mel dentro de garrafa de caninha 51, com sabugo de milho, com sujidade dentro, aquela sujidade ela é de fermentação do mel e é de muita abelha morta. É de muita abelha morta, de muita larva morta, de muita cria da colmeia morta, porque o extrativista ele não cuida da abelha. Você que compra esse mel, você sim está colaborando para diminuir a população de abelha no mundo. Porque o apicultor ele está ali produzindo com honestidade, dando conforto biológico para a abelha, tomando todo o cuidado para não matar nenhuma. E existe um investimento, né? O apicultor, a gente faz um investimento para essa produção. EPIs, na hora de fazer a colheita, a gente usa os baldes, tudo muito higienizado, tudo assim, a gente não faz de qualquer embalagem jeito. Que a gente mergulha no álcool 70, não é para poder matar qualquer colônia de bactéria, fungo, levedura, para ir uma embalagem higienizada, não, né, as gente? mesas para desopercular o mel, tudo assim, muito higienizado. Aí você chega num meleiro desse que coloca em qualquer lata, acontece algum problema, eu imagino que esse problema que tenha tido com a... Por que criança não pode tomar mel antes mesmo? Por conta do risco de você ter esporos de Clostridium botulinum no mel. E Botulismo. Eu imagino que venha desse mel aí, sem higienização. Porque Sim. os meus filhos, eles tomam mel... Não façam isso porque não é orientação. Mas os meus filhos, o mel que a gente tira no apiário, a Catarina mesmo começou a tomar mel com menos de 6 meses. Isabela, minha filha... Isabela está com 16 para 17 anos. Eu fui falar para um colega nosso que é médico, que estava dando mel para a Catarina, achou um absurdo, porque a orientação não é essa. Eu falei, não, mas espera aí. Esse mel aqui eu a garanto. Ele pode ser médico. Esse aqui eu garanto. Ele pode ser médico, mas ele ignora a informação correta. Mas existe a informação correta, eu acho que ela não é amplamente divulgada. O Ministério da Agricultura, e nesse ponto já não é veganismo, eu falo e arrisco dizer que é a indústria farmacêutica, Outro grande, né? É quem doutrinou essa ideia junto à área médica para que criança, já estão falando de criança com menos de 3 anos. Você vê que o papo começou com criança de 1 ano. Agora está 2, Está pulando para 2, e já tem gente falando 3. Daqui a pouco vai chegar aqui, 5, 6, 7? Daqui a pouco vai chegar no cidadão de 30, 40 anos, come mel não que vai te matar? Aí acabou. Aí acabou. Só remédio. Só remédio. Lá em casa, o remédio melhor que tem que dar fila para tomar é mel com açafrão. Então a indústria farmacêutica pegou pesado nisso, sabe, gente? Pegou pesado nisso. Faz todo O sentido. Ministério da Agricultura, ao invés dele virar e falar assim, vamos colocar dentro da norma, não tem o regulamento de identidade e qualidade do mel, que a gente é obrigado a analisar e seguir? Joia, coloca lá, ó, mais uma linha, mais um... Qual é o nome que eles usam dentro de norma? Cláusula. Uma cláusula. Coloca mais uma cláusula ali. Análise de ausência de presença de Clostridium botulinum, que é o botulismo. Pronto. Exige isso. E é óbvio, né? Analisou, deu ausência, por que eu sou obrigado a pegar um mel que eu sei que não tem Clostridium botulinum, que não tem esporos, que eu mandei, fiz análise, garanti que não tem. Eu sou obrigado a marcar no rótulo que criança com menos de 3 anos não pode comer porque tem risco de botulismo. É coisa do Brasil, né? Se eu analisei e garanti que não tem, por que eu sou obrigado a botar uma informação contrária ao meu produto que eu tenho certeza que não tem? Aqui no Brasil é assim, mais fácil proibir o mel. Então, Isabela come mel desde os 6 meses. Ah, professor, mas 6 meses já tinha que estar mamando, mamava demais, mamou até 1 ano. Mamou doidado. E você sabe como é que eu dava mel pra ela? Eu dava mel pra ela na bisnaguinha ainda. Opa! Minha filha, toma aqui, você quer dedeira? Aí, ela é bebezinha. Ela pegava a bisnaguinha de 200 gramas e ó, vendo desenho animado na televisão. Bebezinha já ficava olhando a TV e ela, ó, com a bisnaguinha mamando mel. Tem algum problema? Aonde que a Isabela... Me conta, gente. Aonde que a Isabela tem gordura? O problema dela é ser linda. Magrinha, não é? Magra até demais, não é? Uma dentição perfeita que não tem uma cárie.
Uma saúde de ferro que eu conto no dedo às vezes que ela teve dor de garganta. A Catarina Então, também. gente, eu entendo assim claramente que a indústria farmacêutica ela vem trabalhando pesado. Vamos tirar o mel da alimentação da criança, porque a criança precisa tomar remédio. É mais fácil dar amoxicilina do que dar mel. Professor, ainda voltando àquela questão do apiário, o que é a abelha do apiário, o que é a abelha da natureza, o professor chegou e fez aquela pergunta. Qual que é a diferença da colmeia Langstroth para o cupinzeiro? Parece que tem uma diferença aí, porque a colmeia é um hotel 5 estrelas, né? E o cupim não é, né? E com serviço 5 estrelas. Rapaz, eu lembro de uma abelha que a gente tirou no cupim, que a gente fez o resgate, que quando a gente terminou de arrebentar o cupim para pegar todos os favos e transferir as abelhas, com toda a técnica, o manejo para não matar, não desperdiçar, né? Manter a abelha viva. Que cada abelha conta. Sabe o que a gente encontrou no fundo do cupim, Jandy? Não faço ideia. Uma cobra enrolada, morta, toda mumificada com própolis. Que interessante. A abelha entrou para dentro do cupim, A cobra só tava quem lá? é que estava aninhado no cupim antes da tinha abelha? cobra lá. Já tinha cobra lá. Gente. Já tinha, e não era cobrinha não era jararaquinha fininha não, era cobrona, meu amigo. Que Eu não sei loucura, que né? cobra que era, porque estava toda mumificada de própolis. E o interessante é que quando a gente arrebentou ali o corpo dela para tirar, enroladinha, cara, e toda mumificada. Quando a gente tirou ali o corpo dela toda enroladinha, a carne dela estava em perfeito estado, cara. Caramba, A própolis. Nossa. impressionante. A mumificação da própolis. Isso eu tinha uns 10, 11 anos, quando eu e meu pai abrimos esse cupim. Impressionante. Te marcou, né? Marca, porque você vê coisa, pô, a abelha é um trem violento. E um ponto... Então, como é hotel 5 estrelas. porque você tem condição, tem um espaço melhor Sim. do que o cupizeiro, tem um espaço melhor do que o oco de pau, do que uma fresta de pedra, Organização. uma organização, e tem um serviço melhor, porque o favo começou a envelhecer, o apicultor troca. A gente mexe com madeira nativa? De jeito nenhum, nem pode. Então, se a gente... Opa, reconexão bem sucedida. A OBS deu a internet deu uma... Rapaz, a gente não tá no cabo de rede, não. Ah, é? Esquecemos da rede, nós estamos no Wi-Fi. Opa. Não, mas tá tranquilo, tá transmitindo. Vamos. Pessoal, digam aí, tá todo mundo vendo bem aí? Tá tudo tranquilo? Deixa eu Acho que puxar foi ali rapidinho, segundos, viu, professor? Thiago? Mas deixa eu Dá. puxar rapidinho pra evitar. Vamos puxar. Ele no Wi-Fi aqui também, o sinal aqui caiu bem aqui. Não custa nada. Vamos conectar aqui. Rapaz, nem lembramos, hein? Detalhe. Detalhes, pessoal. Será que perdemos Isso aqui muito? é a prova de que a gente tá fazendo ao vivo, né, Thiago? Quem sabe faz ao vivo, professor. A gente tá fazendo ao vivo. Aqui, ó, pessoal, cabinho de rede aqui, ó. Agora o trem vai ficar Vai rodar top. bonito. Agora vai rodar bonito. Vou conectar aqui. Não vai ter. O Tairon Macedo tá dizendo que tá travando muito. Tairon, é porque a gente esqueceu de conectar o cabo de rede, Tairon. Aqui, ó, agora eu já tô no cabo mesmo, agora tá no cabo direto. Ele já vai mudar aqui a conexão. Mudei a conexão, mudou. Agora nós estamos no cabo certinho. Pronto. Diz aí, pessoal, se agora não vai chegar bacana. Fala se vai travar ou não vai agora. Bacana. A gente estava falando da madeira, né? A gente tá falando da madeira, né, Jandy? Que o apicultor ainda tem esse cuidado de usar Madeira produto- renovável, né? Tudo a gente faz com cuidado, pensando no bem-estar, né? Mas vamos para aquele lado negativo que o senso comum pensa. Vem cá, se o apicultor está interferindo tanto assim no condicionamento, na criação da abelha, será que você não está pondo remédio no mel, não vem hormônio? Como é que é esse manejo? Até que ponto? Não está fazendo a transgenia, mudando a genética? Porque o apicultor ele cuida também da genética da abelha, né? Só que não é abelha transgênica, né? Teve um tempo atrás... Já teve pergunta na live assim. Teve. Eu não quero. Uma mulher falou isso na live. Melhoramento uma vez. da rainha, né? Foi isso mesmo. Uma live sobre melhoramento Ela não de rainha. quis mais ser apicultora porque tinha que trocar a rainha. Não, mas Olha bem. foi um outro uma caso outra ainda. que ela falou que não queria trabalhar com melhoramento genético porque não queria mudar a natureza do animal. Ah, tá. E explica pra gente, o que é essa questão de melhoramento gente, genético? A questão... Porque você tem melhoramento genético e você tem alteração de DNA, que é Alteração transgenia. genética. Quando você tem melhoramento genético, é você fazer aquilo que a natureza já faz todos os anos, que é selecionar aquelas populações daquela espécie que são mais resistentes do que outras, ou que têm um comportamento melhorado em relação a outras. A natureza já faz isso desde que o mundo é mundo, desde que o universo é universo. Tudo é seleção natural.
Tudo é seleção natural. O que é o melhoramento genético? É seleção natural. Eu não vou alterar o DNA. Mas alguém nega que existe uma colmeia que produz 120 quilos e outra que produz só 15 quilos? Existe? Existe. Olha, então a de professor, 120 quilos... Esse resgate que o professor fez. Pois a colmeia é. resgatou, uma colmeia nova, tá chegando, já fazendo a superprodução. Pensa. Com o tamanho que era aquele enxame, numa época de entre safra. E numa condição totalmente inóspita. Inóspita. Ela não encontrou um oco de pau, não encontrou um telhado, não encontrou uma caixa isca, não encontrou uma colmeia, não encontrou um cupim. Pô, a gente não encontrou lugar nenhum para morar. Vamos encontrar então um amontoado de galho de árvore e construir o favo. Construir nosso ninho, construir nossa casa. Ela estava ali sujeita à ação do sol, da chuva, da secura, Vento. da umidade, do vento, predadores diversos. Sim. Não tinha nenhum alvado, não tinha nenhuma entrada. Você imagina numa árvore, a facilidade Pilhagem. que formiga não chega, que cupim não chega, Arapuá. arapuá não chega. Uma abelha forte, hein? A abelha tava, nós fizemos o resgate dela agora, tem uma semana, menos de uma semana, Que tamanho que eram os favos, professor? favos imensos que tinha ali, favo de 1 metro de altura. Nossa. Um enxame com 7 quilos de abelha tinha 70 mil abelhas. Ela enfrentou toda essa chuvarada que caiu aí agora. Nós tivemos o maior ciclo de chuva dos últimos 20 anos em Goiânia. Tinha 20 anos que não chovia tanto, Thiago. É verdade. O Brasil todo, né? E ela sobreviveu. Pensa, uma abelha dessa não é melhorada por quem? A natureza. Pela natureza. Então, pensando sobre essa ótica, a gente tem aí um geneticista superior a todos nós. Quem que é? Deus. É Deus Pai Todo-Poderoso. Gente, Porque a seleção natural dotou ali aquele enxame de uma condição que em qualquer outra situação ele estaria morto. E não é o homem que matou. E uma colônia dessa precisa realmente de uma atenção, né? Porque Cuidado, né? que daninha de forte. Quanto de mel que essa abelha produz naturalmente? Que o professor viu lá nos favos, na época de safra, quanto que ela produziria naturalmente e quanto que ela deve produzir no primeiro, segundo ano lá dentro do apiário? Qual que é essa diferença? Pessoal, eu falo para vocês que um enxame desse, em condições ali, igual ele estava ali naquela árvore, iria entrar agora aí uma safra de mel. Ela ia crescer muito em população, porque ela tinha espaço ali infinito. Ela não tinha ali uma estrutura Nada que limitasse. limitadora, igual tem a colmeia, o cupim ou a árvore. Ela daria ali tranquilamente ali entre 15 e 25 quilos de mel. O que para um enxame selvagem é muito. É muito. É muito. Para um enxame selvagem é uma grande produção. Agora, dentro da colmeia, com o conforto biológico que a colmeia oferece, com o crescimento populacional que a gente promove a partir do manejo pré-safra, ou seja, ela não ia entrar, não era com 60, 70 mil abelhas. Uma colônia dessa, eu estou com a expectativa que ela chegue no período da safra, Thiago, com 130 a 140 mil abelhas. Dobrar? Porque a gente vai fazer o manejo pré-safra nela, não de troca de favo, porque troca de favo não vai ter, nem rainha, porque a rainha é campeoníssima. Nossa. Campeoníssima. É uma genética selecionada ali que Não pode nem mexer Nossa, nela. melhoramento genético de 10 anos para chegar na qualidade daquela. Tem algum risco dela, por exemplo, ela se esgotar no meio do pré-safra? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Então seria, se ela não der uma superprodução, seria se acontecesse isso. Mas dá pra gente obter filhas dela. Ah, certeza. A gente fazer Na- obtenção de na rainhas. pior filhas das dessa hipóteses, rainha. já tem uma ótima genética Sim. no apiário. Não, a genética Nesse dela caso, ser não tem aproveitada pior pelos hipótese. próximos 5 anos. Às vezes o pessoal que comenta assim, professor, eu capturei 10 enxames de caixa isca. As rainhas são, eu não sei se as rainhas são boas. Eu tenho que eliminar todas as rainhas da caixa isca para Pergunte introduzir mais. rainha selecionada? Essa pergunta muito. E se você tiver capturado uma campeã? Pois é. Então você não pode eliminar de cara, Tem que dar um tempo para a natureza mostrar, né? não é? Ver se ela vai crescer, ver se ela vai desenvolver, ver se a rainha vai botar bastante filhote. Na hora que começar a florada, se ela vai buscar bastante mel. Esse enxame, por exemplo, é uma coisa fantástica. Mas vamos lá, professor. O mel da natureza e o mel do apiário. O apicultor, ele não tá, essa mão do apicultor não tá colocando veneno, remédio, hormônio. No Brasil, não. Como assim, professor? No Brasil, não. Não é porque o apicultor está sendo bonzinho e produzindo o melhor mel do mundo porque ele escolheu não botar remédio. É porque não precisa botar remédio. A apicultura da Argentina, tá aqui do lado, produz mais mel que o Brasil. Uhum, muito mais. Mas o mel ele sai todo com resíduo de clorofenicol e de nitrofurano, que Que são é isso? antibióticos.
Porque você tem ali a bactéria que causa a cria pútrida americana e a cria pútrida europeia. São bactérias diferentes. Você tem ainda a cria gis, que é causada também por bactéria. Você tem ali a aplicação de acaricida, que é para combater o ácaro varroa. A varroa jacobsoni e a varroa destructor, que são dois ácaros que ficam ali comendo a linfa da abelha, o sangue da abelha. E mais mel ainda, que ela come mel também. Mel. Isso na Argentina. O Uruguai tem resolvido esses problemas com melhoramento genético. Nós tivemos até um aluno no último curso nosso, a Semana do Negócio Apícola, do Uruguai, e ele falando que lá eles têm feito melhoramento genético, levaram a abelha africanizada para lá, para fazer seleção de características das melhores espécimes de abelha, das melhores populações, e eles já estão conseguindo fazer ali a montagem de vários apiários orgânicos no Uruguai. Isso eu tive informação no nosso chat aqui, no curso da Semana do Negócio Apícola, você acredita? Quando você chega aos demais países andinos, os demais países da América, tudo tem problema de doença. A tem China, que aplicar remédio. A China tem problema de doença, Estados Unidos tem problema de doença, a Europa tem problema. O único país do mundo que a abelha não tem problema de doença é o Brasil. Não é que a abelha é imune à doença, não. Tanto é verdade que nós estamos aí com o besouro, o Aetna tunida, que está crescendo no Brasil, que é um besouro que ele nidifica dentro da colmeia e consegue fazer uma reprodução dele próprio dentro da colmeia e leva ao enfraquecimento da colmeia, mas ele só ataca a colônia fraca. Se o apicultor está fazendo o manejo, conferindo as colmeias com frequência, né? A gente identifica alimentando, nutrindo, população de abelha, seleção de característica, não tem vez para a Aetna tunida. Na hora que o Aetna pensar em entrar, amontoa 15 abelhas africanizadas em cima dele e mata ele por asfixia. Nossa. Igual acontece com a Apis indica e Apis dorsata, que pega qual que é o nome lá aquele marimbondo lá que... Vespa, falando. Vespa asiática. Ele monta em cima da Vespa asiática e mata mesmo. E olha que a Apis indica e Apis dorsata, elas são abelhas bravas. Mas dentro da classificação de defensividade, ela está numa classificação de defensividade média. A europeia mansa, a Apis indica e Apis dorsata é média, e a nossa africanizada é que é defensiva mesmo. Se a Apis indica e a Apis dorsata dá um pau na Vespa asiática, opa, que eu diga a nossa africanizada. Eu não tenho nenhum medo dela chegar aqui. Então a nossa abelha, ela é limpa por natureza. Ela não precisa de aplicação de remédio, não precisa de aplicação de acaricida, não precisa de aplicação de nenhum tipo de medicamento, de nenhum tipo de residual de metais pesados ou de ácidos, para poder alterar alguma característica dela de defensividade, em nada. Então, imagina... Por que o Brasil produz o mel mais limpo do mundo? Porque a abelha é limpa. O Brasil é o único país do mundo, é o país do mundo que mais produz mel orgânico no mundo, mel limpo, livre de resíduo, porque nós não temos problema de precisar aplicar nenhum tipo de medicamento na colmeia. O mel do Brasil é limpo. Mel da colmeia, mel do cupim, tem diferença? Nenhuma. Tem, porque o mel da colmeia você vai coletar com higiene, com segurança alimentar, sem deixar sofrer nenhum tipo de contaminação. Você vai centrifugar, vai decantar, vai tirar toda a sujidade. Você não vai coletar matando abelha. A gente tem todo esse cuidado de... O mínimo de morte de abelhas, né? Não é? Diferente daquele filme B-Movie, da Disney. B-Movie. Mas no que final mostrava o apicultor matando a abelha. Isso é um absurdo. No final do B-Movie, eles entram num acordo lá e a abelha volta a produzir mel. E existe acordo? Qual acordo? Mas é porque... O acordo é a abelha que faz conosco. Ou você cuida de mim ou eu te abandono. Isso. Porque parece que no final do filme tem a situação em que todo o filme a abelha é explorada pelo homem. Aí chega num ponto em que a abelha para de trabalhar, para de produzir, porque ela não é mais coletado o mel dela, ela não produz mais e não colhe mais pólen. E o mundo começa a ficar sem alimento. Sem alimento. E o mundo começa a ficar cinza.
E aí não é aí coloca o apicultor como causa disso? Não é Não. desmatamento, não? Pois é, não. Não é veneno, não? Aí no filme o que acontece? Aí o filme fica todo cinza porque a abelha não trabalha mais, porque o apicultor não trabalha mais com a abelha fica sozinha e a abelha não poliniza mais e eles entram no acordo. A abelha começa a produzir, o apicultor começa a coletar o mel e ela começa a polinizar de novo. Olha como que é ideológico esse filme. Sim. Ou seja, o mundo ficou cinzento, houve redução de produção de alimento porque o apicultor estava escravizando a abelha. Não é desmatamento que leva à redução de população de abelha? Não é o excesso de venenos da indústria do veneno no Brasil que bate veneno em tudo quanto é lavoura, em quantidades muitas vezes desnecessárias, abrindo mão até de tratamento biológico, que não gera residual, para poder aplicar excesso de veneno e matando a abelha? Então não é a indústria do veneno que reduz a produção de alimento no mundo, não? Pois é. Não é desmatamento que promove isso, não? Não é queimada que promove isso, não? Aí bota a culpa e bota a conta, com perdão da palavra, no rabo do apicultor? No filme tem uma cena até que é muito engraçada. Um filme para criança. Em uma das colônias, das colônias lá tem uma foto da rainha, né, simbolizando a rainha Elizabeth. Até a rainha da colmeia no filme é falsa. Pois é. O que não é verdade, assim. Ele é bem infantil mesmo. Não, eu acho que ele não é infantil, não. Você Ele acha é que não? ideológico. Ele é ideológico porque ele fez a cabeça de muito adulto e ele fez uma cabeça de uma geração que não é mais infantil e que hoje tem 20 e 30 anos. E que muitos deles se tornaram adeptos do veganismo. Então dizer que não existe algo por trás disso aí, e aí a gente tem que bater naquela tecla que o Thiago comentou no podcast há um tempo atrás. Maravilha, o veganista não come produto de origem animal, mas ele come verde. E ele come produto à base de soja, produto à base de trigo, produto à base de milho. E soja, trigo e milho, para você produzir, você tem que desmatar. E você desmatando, você tem que matar animal. Então o veganista, ele também colabora para todas as mazelas que a gente vem vivendo no planeta. Todas as mazelas. Ninguém tá livre, né? Ninguém está livre, ninguém verdade, é santo. Na verdade, ele fecha os olhos para os animais que são mortos com desmatamento. Ele fecha os olhos para os animais que são mortos por desmatamento. Não, mas eu como só verde. Beleza, meu amigo. Beleza. E o tatu canastra que tomou porrada porque teve que desmatar para plantar soja. Tamanduá, O tamanduá bandeira. a cobra, Porque o apicultor os está criando pássaros. abelha. Pássaro. E mantendo área verde. É, a E gente- mantendo o tamanduá, mantendo o tatu, mantendo o pássaro, mantendo tudo quanto é animal. O apicultor é o elemento que cuida da natureza. A gente precisa da área verde, né, na verdade. O meliponicultor é o elemento que cuida da natureza. O criador de abelhas é que, na prática, cuida da abelha e da natureza. O resto é blá, blá, blá e mi. E eu levanto essa bandeira como se fosse a maior bandeira do mundo no estádio de futebol. Para mim, isso aí é Atlético e Cruzeiro. É Inter e Grêmio, é Corinthians e Palmeiras, é Goiás e Vila Nova. Numa boa, eu vou levantar a bandeira em nome da abelha mesmo, em nome do Gente, apicultor. é interessante. O apicultor é o que defende. Como ele fica... Mas tem que ser, Jane. Ele falta... Se Aí a vocês gente- Vocês não estão aqui para ver como que ele fica Se a nervoso. gente não levantar essa bandeira, a gente que é apicultor, você que é consumidor que está nos assistindo, que está chegando aqui pela primeira vez, se você não levantar essa bandeira, não enxergar que o apicultor é o elemento que cuida da abelha, da natureza, o meliponicultor também, vai ver quem planta soja, milho, trigo, vai ver quem destrói aí grandes extensões de terra para fazer produções aí indiscriminadas, sei lá do que seja, e que não está nem aí para a natureza. Então a gente tem que bater nessa tecla, não tem jeito, Thiago. Quando entra um tema desse, abelha em cativeiro, tem que descer o cacete, porque o que estão descendo o cacete no apicultor não é brincadeira. Tá doida? Tem. E eu A acho que... pessoa é brava. E eu acho que agora é o momento, assim, o momento ele nunca, o momento é a partir de agora, né? Podia ter começado há 30 anos, não começou, então o momento é agora. Agora. Da agora pra frente a gente tem que mostrar o que a apicultura é, para que serve, falar de polinização, produção de alimento, falar de saúde pública, Sim. falar do uso de medicamentos, de tudo isso a gente tem que colocar na mesa agora e soltar aos ventos. Sem dúvida, sem dúvida. É o papel nosso, né, Jande?
Quando a gente pega uma serra maravilhosa, igual aquela Serra Goiás, Serra Goiás. que ali é floresta pura, é ou não é, Thiagão? Verdade. Serra Goiás, gente, tá lá junto da cidade de Goiás. É Serra Dourada. Que foi a Serra primeira Dourada. capital, a Serra Dourada. Serra Dourada. Que foi a primeira capital do estado de Goiás. Verdade. Cidade de Goiás. Igual Ouro Preto foi a primeira capital de Minas. As duas têm muito em comum. Muito em comum. Até a arquitetura era semelhante. Arquitetura, tudo e principalmente floresta para todos os lados. Floresta para todos os lados. Então, quando a gente vê toda uma riqueza natural daquela, qual que é a única atividade agropecuária que você pode fazer que consegue preservar 100% daquilo tudo e ainda promover ainda mais biodiversidade? É apicultura. É meliponicultura. É criar abelha. Sim. É, não é, Thiago? É verdade. Isso aí é algo que... Então, abelha em cativeiro. Que cativeiro? Não existe não, Thiago. Não sei disso não. Até porque a abelha, quando ela está no apiário, vamos colocar uma abelha que está no apiário e uma abelha que está 100 metros do apiário, mas está fora, está na natureza. Elas compartilham as mesmas flores, elas compartilham a mesma água, Sim. compartilham o mesmo pasto apícola. Sim. Tem diferença no mel? Na quantidade. Só a quantidade. Né? Porque na colmeia, a colmeia é tão organizada a ponto de dar um conforto biológico tão grande para a abelha que ela consegue produzir 4, 5, 6, 8 vezes mais do que o enxame que está na natureza. E para o consumidor? Para o consumidor ainda você tem uma agregação muito maior porque você vai coletar com segurança o mel daquela colmeia e vai gerar um produto que não tem igual na natureza. Você coleta com segurança, coleta respeitando o animal, coleta com higiene, gerando emprego. Que é normas sanitárias o nome? Fala. É, normas sanitárias. Dentro das normas O sanitárias. Tairon está dizendo que o que ele mais gosta de mim é que não tem mimimi. Eu digo na lata a verdade. E não é, Tairon? Não, a gente é a gente tem que estar assim, tem que descer o cacete mesmo. A gente sabe que o que a gente fala é um direito falar, porque todo mundo tem um direito de expressão. E a gente também tem o dever de depois arcar, tanto com os elogios, igual a Tairon fez aqui, quanto com aqueles também que podem vir dar porrada. Isso faz parte, não é, Thiago? E a gente percebe, o bom do podcast é isso. É verdade, o podcast daqui é para falar mesmo. Professor, a gente percebe que tem muito preconceito ainda com o mel, que é o mel industrializado entre aspas, que é o mel que passa por um beneficiamento. Isso. O pessoal pensa que aquele mel que é mal cuidado, mal extraído, ele é um mel natural. E aquele mel que é um mel que passa por toda uma questão de segurança, higiene, e ele passa pela toda uma questão de qualidade, ele é um mel industrializado, tem essa ideia. E ele até faz sentido porque pensa uma pessoa que mora, por exemplo, lá na Argentina, e ele vê o mel, como é que ele é produzido, tem toda uma questão de medicamento, que vai chegar a um certo ponto, contaminar o mel, e tem aquela colmeia que está fora do apiário natural. Aquele mel soa como um mel mais natural, um mel mais saudável do que o mel selvagem, criado. Por assim dizer, né? Vamos falar com o mel selvagem e o mel de apiário. Isso. Lá fora tem essa ideia, que o mel selvagem, ele de alguma forma é melhor, porque o mel de apiário tem algum resíduo. E aqui no Brasil não existe o resíduo, mas tem um preconceito. O pessoal pensa que o mel do supermercado é o mel que tem resíduo, é o mel que é industrializado. Eles pensam que aquele ali que é o mel falsificado. Tem uma situação, Armindo, que eu entregava mel em pequenos mercadinhos aqui de Goiânia. Aí uma vez eu fui numa rede maior e sondar para ver como é que fazia para entregar lá, só que assim, a minha produção não dava conta de atender. Mas aí o dono do mercado falou para mim assim, não, mas aí você traz para mim, porque eu não compro o que está na prateleira, eu compro sempre de produtor pequeno. Aí assim, eu vendo o mel pro dono do mercado, mas eu não vendo pro mercado. Olha bem que loucura. Pra você ver que até ele próprio, tem preconceito, né? Até ele próprio é desenformado. Sim. É desenformado. Mas eu continuo vendendo meu mel. O mel que está presente na mão do apicultor é um mel de qualidade? É um mel que ele vai para embalagem, ele vai para rotulagem, ele vai para controle de qualidade, ele vai para todas as etapas para você ter o melhor produto no mercado. E o mel do entreposto? O mel que chega no supermercado. É de qualidade? Que vem do entreposto. É esse que é de qualidade mesmo. É cifrado, né? Esse que é de qualidade mesmo. Porque ele está trabalhando ali com o mesmo controle de qualidade que o apicultor realiza. Talvez até maior. Né? Mas ele está trabalhando com controle de qualidade com muitas toneladas. Ah, mas é o entreposto que produziu? Não, o entreposto comprou dos mesmos apicultores que também vazam.
Então a origem é o apicultor. O mel do entreposto, a origem é o apicultor. O mel do supermercado é o apicultor. O mel que vai para exportação é o apicultor. O Brasil tem vantagem competitiva por quê? Porque nós não temos medicamento, necessidade de aplicar medicamento. Então nosso mel é limpo. O da Argentina ele tem resíduo. É muito vendido? É muito vendido por quê? Porque o mundo está faltando mel. E eu me lembrei agora, professor, que nesse último treinamento nosso, teve um rapaz que estava no chat e ele falou, não, eu não gosto de mel de apiário porque é o mel mais ralo. O mel da apiário é o mel mais líquido e o mel da natureza não é, o mel da natureza é mais grosso. Ele deve ter comprado um mel de uma florada, que o mel é ralinho. Você pega o mel, por exemplo, ali, um mel de mata-pasto. Tem um tipo de mel de mata-pasto que ele se ralinho igual água. E você já pega o mel, por exemplo, do cipó-uva, que ele sai com uma densidade que é difícil até dele descer da bisnaga, de tão grosso que ele é. Ou seja, falta de informação, né? Falta de informação. O mel, você tem ali um nível dele de densidade que ele aproxima da água e uma densidade que chega próximo do doce de leite. Então varia, depende da florada. O mel ele tem variação de cor do branco até o preto, passando pelo amarelo claro, o amarelo forte, o laranja claro, o laranja normal, o laranja forte, o vermelho, o marrom e o preto. A gente tem uma escala de cores que é usada inclusive pela indústria no mundo inteiro para compra de mel, que é o colorímetro. Eu tenho até a venda lá na Cirabela esse colorímetro, você já viu dele? Vi não. Depois eu vou te mostrar um. Legal. Ele tem ali, Jande, mais de 256 tipos de cores diferentes para o mel. Nossa, e eu imagino que era só essas que você falou. E cada padrão de cor, ele recebe uma denominação que é usada por todos os entrepostos para comercialização do mel. Então, é uma medição em milímetros de cor. Então ele fala, eu quero um mel de padrão de cor 5 milímetros. 5 milímetros é um mel de cipó-uva, clarinho. Tal. Um amarelo ouro, igual aqui da nossa marca aqui da Escola de Apicultura, que é um pouco mais forte do que o mel de cipó-uva, que é bem clarinho. Esse amarelo ouro aqui dá mais ou menos 12 milímetros de cor. Então você tem uma escala de cores medida em milímetro. Você tem variação do mel de um sabor suave até um sabor amargo. Tem mel amargo. Imagina você comer um mel, gente, que é amargo. Você põe na boca, ele é amargo, você não sente doce. Carqueja. Carqueja. Carqueja, e tem um outro também, que é daquela sucupira. Sucupira. Gente, o mel da sucupira é impressionante. Você o vai mel da sucupira, quando é exclusivo sucupira, ele é amargo. Quando você vai esperando um gosto, ele tem outro. Quando você come o mel de sucupira, que é agridoce, ele está misturado sucupira com angico, que é docinho. Gente, o mel da sucupira é remédio. É remédio. Eu não queria falar, não, mas é remédio. É remédio. É remédio. A atividade biológica dele é altíssima. Eu bato muito na tecla que mel não é só remédio, mel é alimento. Dá pra gente usar. O termo correto, você sabe qual que é que a gente tem que usar? Qual? Para o produto, para o mel da abelha enquanto um produto de atividade biológica adequada? É aquele produto que a gente chama de nutracêutico. Ai, gente, mel é nutracêutico. Nutracêutico. No caso é o mel amargo. Isso. É remédio? Não, ele é nutracêutico. Ele é um nutracêutico. Tá. Ele é um produto que ele vai atuar como um produto nutricional. Entendi. Mas que tem atividade biológica no organismo. Alimento funcional é um outro termo que eles usam também. O alimento funcional ele não é nem alimento e nem medicamento. Ele está no meio do caminho. Todo nutracêutico é um alimento funcional. Apicultores de plantão, vamos aprender os termos, que esses dois são novos para mim. Nutracêutico e alimento funcional. Alimento funcional. Em todo o país do mundo, você tem classificação de alimento funcional e nutracêutico. Nossa, que aula. No caso do mel. Você chega nos Estados Unidos, você tem o mel como alimento funcional. Você chega na Europa, você tem o mel como alimento funcional. Você chega no Japão, você tem o mel como nutracêutico. No Brasil não, é mel e alimento. O Ministério da Agricultura não é alimento. Não, você não pode chamar o mel de remédio não, porque ele não é. E alimento funcional, não, nós não temos essa classificação aqui não. E tem gente doida de colocar o mel como remédio, como né? remédio. Própolis, e a indústria farmacêutica é maluca. Própolis. A indústria farmacêutica é doida para colocar a própolis como medicamento opoterápico. Todo medicamento opoterápico, ele tem que ter o que nele, na caixa dele? Tarja vermelha. Eita. E tarja vermelha você tem que ter prescrição médica.
Ixi. A nossa área médica pesquisa e levanta informações para ter informação correta sobre a própolis para poder prescrever própolis? Não. Então por que a indústria farmacêutica quer pegar a própolis? Vamos pegar a própolis, estamos aqui com a própolis, ela virou medicamento? Então agora vamos colocar no fundo da gaveta e não vamos produzir nunca mais. Porque é um alimento barato. Todo apicultor pode produzir extrato de própolis. Não é feito em cativeiro? A metodologia de fabricação do extrato, Eita, ela ó. não é uma patente, ela é de domínio público. Porrada. Então que interesse que eles vão ter de produzir domínio público? Domínio público não dá dinheiro? Guarda a fórmula e taca aquele remédio. É, na verdade. É só a gente Gente. ver quanto que custou aí cada vacina de Covid. Essa briga vai longe, então, Eu hein? acho É mais Mais de 100 profundo. dólares aí uma dose de vacina de Covid. Então é mais fácil aí. Botar o laboratório e a gente depender dele. Eu acho que tá chegando no final aqui, professor, mas eu quero deixar dois... Rapaz, 5h18, hein? Já deu uma hora, hein, cara. deu uma Passou hora. de uma. E vai tendo assunto, e vai tendo assunto. Para não. Dois pontos importantes que eu acho bom colocar é a questão do mel coletado. Quando você pega o mel coletado, você está pegando uma coisa natural, é uma ideia muito errada, né? Você está pegando uma coisa que está matando abelha, que está sendo muitas vezes anti-higiênico. Então você pensa que está pegando uma coisa natural olhando para casa? Não, você está colaborando para que sejam mortas abelhas. Comprar mel de meleiro, comprar mel de extrativista, comprar mel de garrafa de caninha 51, que tem ali, ó, colarinho de espuma, que tem abelha morta. Ah, ele tem até... Não, mel é bom, tem até abelha morta dentro da garrafa. Pode cupim no fundo. Pelo amor de Deus, e terra de cupim no fundo da garrafa. Você está colaborando para poder acabar com a abelha no planeta. Eu vou assumir que eu já comprei litro de mel com abelha. É, na verdade. Já. E hoje, bem você antes. criadora de abelha, tem como você Não. colher mel matando abelha? Não, tem não como. tem. Então só daí você já vê que aquele produto é um produto que não tem idoneidade. A pessoa não é idônea. Ela pode ser simples, humilde, ou que eu sou humilde, eu moro num casebrezinho lá no meio do mato na fazenda. Eu sou humilde por isso. Eu faço isso porque eu não sei. Ele sabe. Hoje a informação chega para todo mundo. Não, existem, o governo, assim, tem muitos programas de disponibilizar casa de mel, Sim. cursos. Então hoje, essa não cola, né? Que não tem cola. informação, que não tem E recurso. o outro contraponto que eu vou trazer é o apicultor. Qual que é a função do apicultor nisso aí, né? Que é o único ser que de fato está preocupado em proteger a abelha. Mas está faltando o apicultor fazer uma coisa. Pegar um megafone e falar isso. Apicultor tem vergonha de dizer que é apicultor. Apicultor tem vergonha de dizer que cria abelha, que produz mel. Ele tem vergonha de dizer que produz o alimento mais saudável do mundo. Ele tem vergonha de vender o mel. O apicultor, ele é o grande responsável por toda essa porrada que ele toma. Eu acho que tinha. Ele tinha que pegar o megafone, ó, e ir lá pro meio do centro da cidade, ó, e falar, mostrar. Tô aqui com a banquinha de mel, vem aqui degustar o mel, ter degustação de mel. Tá colocando o produto dele no mercadinho? Tira um dia da semana, vai para lá fazer promotoria de venda. Explicar que mel cristaliza. Isso. Mel cristaliza, não Explicar que ele açucara. colhe mel sem matar a abelha, explicar que ele dá conforto biológico para a abelha, explicar que o mel dele é natural, que ele cria abelha em área de reserva florestal fechada, livre de ambiente contaminado, livre de lavoura, livre de água podre. O apicultor tem que falar isso. Todo mundo dá porrada no apicultor e o apicultor recolhe, como se ele fosse errado mesmo. Que cala consciente. Assumir que é produtor rural? Assumir que é produtor rural. Todo mundo gosta de falar assim, eu sou produtor rural, mas apicultor não. Então... Não é? Então tá faltando o apicultor fazer isso. O apicultor é o elemento que mais cuida mesmo, Thiago. E é o elemento que cuida da natureza, cuida da abelha. Porque a gente precisa dela. É, o único que cuida na prática. Verdade. Mas tá faltando ele pegar o megafone e divulgar isso. Então a gente tá passando pito no consumidor que compra mel de meleiro, mel contaminado, mel com sujidade, mel de extrativista que mata a abelha, e estamos passando pito no apicultor também, que não está se defendendo enquanto classe. Exatamente. E sugestão para quem é meleiro ainda, monta o apiário, dá menos trabalho, você vai ver que é muito mais fácil de lidar, né? Um ambiente controlado.
E a gente que é da Escola de Apicultura, vamos ter todo o prazer de receber eles, né, Jandilei? Temos Verdade. um curso maravilhoso onde te ensina tudo. Você vai Tudo. aprender o que é cria nova, o que tem dentro do favo, porque quem só extrai na natureza não conhece. É, verdade. É uma Por grande aí, né? oportunidade. É isso aí, gente. Bom demais, rapaz. Exatamente agora tivemos nossa 100ª like aqui. Ó. 100 Oh, likes, que maravilha. 88 Que coisa colegas boa. assistindo. Muito obrigado, gente, pela companhia. O horário não dá aquele número que dá numa live de quarta. Naturalmente, Né? Nós estamos aqui né? com 90 colegas, está todo mundo trabalhando. Deve ter muita gente que está ouvindo o podcast com fonezinho de ouvido, né? Mas o que é importante é o quê? É vocês estarem conosco. Depois do podcast, ele começa a circular muito, né? E os podcasts têm sido um sucesso, né, Joane? Que Verdade, bom, que coisa todo mundo boa. vai gostando. É bom porque as pessoas vão se informando. Eu acho que falta isso nesse meio da apicultura. As pessoas se informarem. Esse caso da troca de rainha, não vou trocar a rainha porque ela é transgênica, ou então por... Não, gente, pelo amor de Deus. Né? Vamos ter a informação certa, né? É por aí. É verdade. Gente, a gente quer agradecer todo mundo aí, feliz demais aí, né? E se alguém falar que apiário é cativeiro, vocês batam em cima porque... Corrijam. Corrija. Eu ia Lembrar os nossos alunos premium aí, que amanhã, 19 horas, nós temos nossa aula inaugural da nossa turma aí, dessa última turma da Escola de Apicultura lá no Grupo Premium, né, E Thiago? hoje encerra a matrícula, hein, professor? E hoje encerra a matrícula, viu, pessoal? Hoje está encerrando matrícula. É. A turma aí, ó, que não fez matrícula ainda para a escola, hoje, meia-noite, está fechando. Faltam menos aí de 7 horas para a turma fazer a inscrição. E aí depois, ó, só quando tiver uma nova turma. Sabe-se lá quando, né, Aí Thiago? acabou. Que vamos ter congresso, vamos ter tudo, vai ter Verdade, muita coisa. Verdade. Muito trabalho. Segunda-feira também vamos ter aula premium também. Vamos ter aula premium amanhã e segunda-feira. Ah, opa, e é verdade. quarta-feira, live de quarta, que vai ser lá de Minas com o Armindo Pai. Show. Vamos Só estar firme não lá, vai aprende. ser top, né, Show Thiago? demais, professor. Vai ser bacana. Só não aprende quem não quer, hein, gente? Só não aprende quem não quer. Vamos ter acesso à informação. Muito obrigado por vocês que estão aqui com a gente agora. E obrigado para quem vai assistir também depois. Isso, estamos firme aí, né, Thiagão? É isso aí, professor. Valeu, Thiagão. Valeu demais. Valeu, Jande. Valeu!